Começa mais um Making Off aqui na rádio, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores de ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Hoje temos o prazer de receber no Making Off a artista plástica Nana Mello, que também é educadora, ilustradora e grafiteira, com uma trajetória marcada pela pluralidade de técnicas e pela profundidade de seus temas. Nascida e criada em São Paulo, Nana é bacharel e licenciada em artes plásticas pela FAAP e traz em seu trabalho uma forte conexão com a natureza, além de abordar questões como feminismo, meio ambiente e autoconhecimento. A sua produção artística vai além dos limites tradicionais. Nana experimenta linguagens como pintura, grafite, costura sobre impressão, feltragem e até materiais não convencionais, como tinta menstrual. Ela acredita na arte como meio de comunicação e provocação, utilizando-a como uma forma de revolução pessoal e social. Com projetos marcantes como a obra Coração da Mata Curupira, realizada com tintas feitas de cinzas dos biomas brasileiros, e o recente Floresta Psicotropical, Nana é uma verdadeira ativista, sempre em busca de transformar o mundo ao seu redor. Além disso, é coautora e ilustradora do livro Um Novo Ciclo Vem Aí, Fique por Dentro da Sua Menstruação, que teve destaque na Bienal do Livro no Rio de Janeiro em 2023. Hoje, vamos mergulhar nos bastidores de sua arte, conhecendo não só sua trajetória, mas também como Nana se prepara para criar suas obras. Vamos entender como ela encontra inspiração, seus rituais e processos criativos e como seu estilo único se manifesta nos desenhos que cria. Nana, muito obrigada por você estar aqui, seja muito bem-vinda para esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito delicioso, não é mesmo? Ai, que massa, Regina. É um super prazer estar aqui. Eu fico muito feliz com o convite e com a possibilidade de falar do meu trabalho, que eu amo assim de paixão. E obrigada pela oportunidade. Muito bom. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, né? Vocês devem. É coisa de bastidor mesmo, né? Como é que eu conheci Ana? Não, ninguém me trouxe Nana. Ninguém me trouxe Nana. Eu, numa conversa na academia, porque fazemos academia junto, ela começou a me contar a arte dela e eu comecei, né, a saber, né? Normalmente o pessoal de assessoria me manda as sugestões de pauta, né? Dessa vez não. Dessa vez eu fiquei tão encantada que eu falei assim, não, essa história dela merece o pessoal saber. Com certeza. Mas vamos lá, Nana, me diz uma coisa, como é que a sua jornada no mundo das artes começou? Isso é uma coisa desde infância? Você teve influência de quem? Conta como é que foi isso. Então, tá bom, vamos lá. Vem mergulhar comigo, porque o mergulho é bem profundo. A minha família, ela sempre incentivou muito o contato com as artes, seja artes plásticas, artes cênicas, música. Sempre estavam meus pais, meus avós me levando para concertos, para assistir peças, para ir em exibições e exposições pela cidade. Então, assim, eu sempre tive esse contato muito próximo com esse tipo de comunicação diferente da escrita que a gente está tão acostumado, né? Fala cidade, você está se referindo a São Paulo mesmo. A São Paulo, sim. Tá. Né? Eu sou aqui de São Paulo, tenho uma identificação e um carinho enorme pelo estado de Minas Gerais, mas a minha infância e adolescência, majoritariamente, é aqui na cidade de São Paulo mesmo. Tá. E assim, desde muito pequena, primeira infância, assim, acho que com uns 4, 5 anos, os meus pais me matricularam numa escola de artes chamada Camerarte. Ela ainda existe, mas até onde eu entendi, a proposta agora é diferente do que na época quando eu estava cursando, Aham. né?
espaço a gente tinha aulas de artes cênicas, a gente tinha aulas de música e a gente tinha aulas de artes plásticas. E na época, quem ministrava as aulas de artes plásticas era a Laura Vinci, Hum. que hoje é uma artista super renomada, já participou aí de muitas bienais e outras exposições bem importantes aqui na cidade. Mas na época eu era muito pequena e eu conheci ela como Lalinha. A Aham. gente chamava de Lalinha. E, e esse espaço, ele promovia o contato com todas essas linguagens artísticas, também de bastidores, né? Eu lembro muito a gente entendendo o que que é o espaço da coxia, como que se prepara para fazer algum tipo de apresentação. Me colocou em contato com inúmeros instrumentos musicais, entendendo como que funciona, da onde vinha a história. E as aulas de arte plástica era assim a minha paixão, era onde eu me identificava mais. Eu ficava esperando o momento da gente ir para o ateliê. Não que as outras não fossem legais, mas a minha conexão Aham. era com artes plásticas, porque lá era o lugar onde eu mais me sentia eu, sabe? Então era um momento de realmente explorar materiais, junto com brincadeira. Então era assim, me realizava completamente nesse espaço. E à medida que eu fui crescendo, a linguagem que era mais fácil para mim era a ilustração, né? Era a parte de desenho com materiais secos, então lápis de cor, canetinha, lápis grafite, giz de cera e papel, que era uma coisa que sempre tinha à mão ali Aham. e secava rápido, não precisava esperar, não escorria, nem nada assim. As minhas influências ao longo do tempo, elas foram mudando. Mas logo no começo, eu lembro que eu gostava muito dos artistas, os impressionistas e os expressionistas, né? De fora e aqui do país. E o que eu gostava muito na arte eram os artistas que eles queriam romper com a academia. Tá. Adoravam que iam contra as regras e que não se satisfaziam em fazer a arte do belo pelo belo ou representar a realidade como ela realmente é, né? A história do realismo, o ultrarrealismo, o hiperrealismo. Isso nunca foi o que me chamou muita atenção. Eu gostava muito dos artistas que eles iam além daquilo que a gente está vendo, né? Então eles tinham um pezinho para fora, para entender o mundo que eles estavam, o que estava acontecendo, e um pé enorme para dentro, né? Para entender o que estava acontecendo nesse mundo interno tão rico que é estimulado pelo mundo externo. Então, para mim, isso era uma liberdade imensa. Você poder mergulhar nessa fantasia, nessa criatividade e tentar expressar, colocar no mundo material toda essa liberdade, assim. Então, criar sombras coloridas, pintar pessoas verdes, pessoas azuis, ou distorcer a forma humana de forma a falar sobre a distopia que a gente vive, a desfiguração do real. Então, isso, ou a volumetria que a Tarsila traz nos trabalhos dela. Essas coisas sempre me chamaram muito a atenção. Então, essa possibilidade, essa liberdade de você ir além e trazer o que está dentro para fora, para mim era assim, tipo, "Ah, pode fazer desse jeito? Pode. Pode quebrar com regra? Pode, né? Então, quando eu fui conhecer o trabalho do Marcel Duchamp, que pega o mictório, vira de ponta cabeça e assina e chama de fonte, aquilo assim para mim foi tipo, dá para usar qualquer tipo de material, inclusive coisas do cotidiano, né? Então, também esse tema do cotidiano de você retratar trabalhadores, o dia a dia das pessoas do campo, de uma forma a exaltar como isso também tem beleza, né? Como não é só aquela coisa da família real, dos nobres. É você falar assim do povo, como é que vive, como é que é, e trabalhar essa sensação interna na tela, no papel, no vídeo, na fotografia, em performance, para mim tem uma potência muito grande.
Eu gosto de ver o belo no ordinário. Muito bom isso, muito bom essa definição, muito legal. Mas vamos É, dar uma paradinha, vamos fazer um intervalo aqui e a tá gente certo. volta já já, viu, pessoal? A gente volta já já porque ela vai contar pra gente muita coisa sobre as obras dela, viu? Só um minutinho que a gente volta já já. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está aqui com a artista plástica Nana Mello. No primeiro bloco, ela deu um apanhado geral, né, de como é que foi essa jornada dela nessa área de arte, como é que começou isso tudo, né? E ela falou que a primeira coisa, a primeira técnica que ela usou foi com materiais secos, né? Ela fazia ilustração e tal. Queria, Nanda, que você contasse para o pessoal, depois dessa técnica, para qual outra você seguiu e hoje, quais são as técnicas que você utiliza e de que forma você utiliza, em quais superfícies você faz essa produção artística? Conta pra gente. Tá certo. Então vamos nós. Eu fiquei durante muitos anos, né, inclusive na faculdade, muito explorando ainda esses materiais mais secos. Eu gostava muito da gravura, das gravuras, que não necessariamente a gente trabalha com esses materiais secos, a gente já entra na questão de tintas e tudo mais, mas ainda de uma forma bem controlada, nada de escorrer, nada de grandes surpresas. E só muito tempo depois que a pintura ela veio, entrou na minha vida de uma forma assim que eu até fiquei bem espantada, né? Eu lembro que teve uma aula logo no começo da faculdade, né, que a gente realizou ali uma atividade e era com pintura, e aí a gente podia terminar em casa para trazer no próximo dia. E no meio do processo de finalizar essa pintura, virou o meu copinho de água em cima, tudo da pintura, e aí começou a criar aquelas manchas, e eu fiquei desesperada, pelo amor de Deus, e agora meu trabalho que estava tudo tão assim, uma coisa que eu gostava muito, e ainda gosto, mas já entendi que na minha linha de produção ela não cabe mais, que é essa você cobrir a superfície e não deixar, olha que interessante, nenhum vestígio de traço de pincel, era como se fosse uma coisa quase que impressa, né? Ah, Diz a pessoa que foi muito influenciada pelos impressionistas e expressionistas. é. Mas nessa época, para mim, era muito bacana você ter aquela coisa bem chapada. E aí aconteceu de virar todo o meu potinho de água e criar aquelas manchas. E eu fui com secador, assim, desesperada, um monte de paninho para tentar secar, e criou as manchas. E no dia de apresentar o trabalho, eu chamei o professor de lado e falei, cara, aconteceu isso. E ele me deu uma lição que, assim, eu tava esperando levar uma bronca, do tipo, nossa, você é muito desastrada, sei lá, alguma coisa assim. E ele foi exatamente o oposto disso. Ele fez, assim, explodiu a minha mente. Porque ele falou assim, ele chamou a turma toda e falou assim, gente, olha só, a Nana tava me contando isso, e esse acidente fez com que o trabalho dela ficasse muito mais interessante. Todas essas manchas, esse descontrole que aconteceu, trouxe aí uma riqueza visual para o trabalho. E aí ele me apresentou essa ideia do que vem do Marcel Duchamp também, de você abraçar o acaso, Tá. que é o que acontece muito na arte em geral, quando você se permite deixar o processo acontecer.
né? Viver o processo, aquela coisa que está em memes, a gente ouve tanto por aí, ela é muito real, porque eu percebo assim que quando a gente planeja um trabalho, quer colocar os nossos pensamentos em arte, quando essa ideia está no mundo das ideias, está ali na mente, ela é perfeita, né? Ela é do jeito que a gente quer que ela seja. Quando a gente vai traduzir ela para o material, a É outra gente se coisa. depara, é outra coisa, porque a gente se depara com um monte de desafios que a gente não pensa que eles vão existir, um monte de questões ali, e que a gente precisa de uma mente muito criativa e um senso de flexibilidade enorme para dar os seus pulos ali e fazer o negócio acontecer. Né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito da arte, essas surpresas que estão fora do nosso controle e que dependendo de como a gente encara e dependendo de como que a gente incorpora isso, como pode trazer surpresas maravilhosas para a gente, entendeu? Coisas que a gente jamais teria pensado e jamais teria acontecido, e coisas que a gente, inclusive, pode acabar incorporando no nosso próprio trabalho, na nossa linguagem artística, entende? Uma coisa, você tem algum ritual que você faz antes de você desenvolver uma obra? Tem alguma produção sua? Tem alguma coisa que você costuma fazer? Alguma mania que você tem? Olha só, depende muito de trabalho para trabalho, de linguagem para linguagem e do espaço que eu estou ocupando, Então, né? mas Então, antes disso, me diga, quais são os espaços que você ah, continua a produzir as suas obras? tá certo. Eu normalmente, quando são encomendas de ilustração, de pinturas, coisas de pequeno formato, eu acabo trabalhando aqui no meu ateliê mesmo. Tá. É, mas agora, quando é projetos grandes, quando projeto de grafite, de muralismo, aí tem que ir para fora, né? Então, esses projetos que trabalham com spray, ou com materiais que têm um cheiro muito forte, eu não consigo trabalhar no ateliê, porque o ateliê fica na minha casa, né? Eu não tenho quintal, eu moro num prédio. Então, assim, quando exige esse espaço externo, essa ventilação extra, aí eu vou ou para o quintal dos meus pais, Tá. que eu sou muito sortuda de tê-los Hã? e ter essa abertura com eles me fornecerem esse espaço. A casa de cliente, né, quando é o caso de murais, Tá. ou então, quando eu tenho a oportunidade de ir para Minas, né, Hã. minha família tem casa lá, e aí a minha paixão é produzir na parte externa, é produzir junto ali da natureza. Então, nesses casos, o meu ritualzinho é montar todo o meu ateliê do lado de fora. Então, pega a mesa, pega a cadeira, pega tripé para registrar processo, pega a toalha para proteger a grama, proteger a mesa, e todos os materiais que eu vou usar, os sprays, as tintas, as canetas, o papel, a tela, a madeira, a superfície que eu vou estar utilizando para colocar a arte. Mas no trabalho, especificamente no trabalho da. Ai, como que chama o meu trabalho? Coração da Mata, Tá. Curupira, foi um trabalho muito forte, porque ele conversa muito com essas questões básicas que eu tento trazer muito na minha arte, que é sobre o meio ambiente, a conscientização, a relação do ser humano com o planeta Terra. E quem fez esse projeto foi o artista Mundano, em que ele convidava vários artistas para utilizar essas cinzas que ele foi coletando e transformando em pó, né, através dos biomas brasileiros. E ele fornecia esse material, papel, pincel, se eu não me engano, eram 4 ou 5 biomas. Uhum. Depois eu vejo direitinho e te passo, mas é Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal e acho que eram esses 4, então. E
E para mim, então, assim, e a gente entrava em contato com o vídeo dele coletando esses materiais, porque ele ia até onde estavam sendo feitas essas queimadas. E aí mexe sempre muito comigo, eu fico muito emotiva, porque você vê os restos, né, do que acontece depois que vem a queimada. Então, os restos da vegetação, as cascas de árvore, ossada de animal, sabe? Tipo, toda essa vida, para mim, toda vida é sagrada. E não existe um, ah, esse reino aqui, ele é melhor do que o outro reino. Para mim, é tudo parte de um grande organismo, né? Então, o ser humano, ele faz parte disso. E a gente tende a se esquecer que a gente está nesse meio e que a gente depende desse meio para estar aqui vivo e prosperando e fazendo o que a gente gosta. Então, ao ver o tamanho do custo que está sendo para essas outras formas de vida, para estar convivendo com o ser humano, ai, me deixa assim, passada. Então, o meu ritual para trabalhar com esses materiais foi muito voltado para esse lado assim de respeito, de eu sinto muito, sabe? Tipo, apesar de não ser eu, Nana, que tô lá promovendo os incêndios e as queimadas, eu me sinto responsável também, entende? Então, eu fazia quase realmente um ritual de me desculpe, estou tentando melhorar, trazer essa consciência da melhor forma que eu posso. Então, acendia incenso, acendia velhinha, trazia copo d'água, né? Me conectava com todas essas espécies que já não estão mais aqui e que eu estou utilizando para poder realizar esse trabalho, né? Então, é uma conexão muito grande de respeito e humildade ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vamos fazer mais um intervalinho aqui, que tem outras obras aqui da Nana que ela vai contar para a gente um pouco desse bastidor. Só um minutinho que a gente volta já já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está com a artista plástica Nana Mello. E é o seguinte, ó, ela tem um livro que ela fez a ilustração com outras mulheres, né? Outras mulheres Isso. que também ajudaram na ilustração, chamado Um Novo Ciclo Vem Aí. Gente, rapidamente eu preciso contar uma história. Um Novo Ciclo Vem Aí trata da menstruação. É justamente para dar informações para as pessoas que estão entrando nesse mundo, né? Que é uma novidade. E eu me lembrei que a minha mãe, isso eu estou falando há mais de 50 anos, hein? Ela me deu um livro quando eu tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, sobre isso. Naquela época, gente, que era um tabu danado, né? Só que é o seguinte, você está com o livro aí, né, Nana? Aqui, Olha que graça, gente, a capa. Bom, se você está ouvindo a gente no podcast, então entra depois no YouTube, no canal do YouTube da Mega Brasil, para você ver que graça, que graça. Me diz uma coisa, você ilustrou esse livro? Quem mais ilustrou o livro? então, esse livro aqui, ele foi feito a 8 mãos. Ah, tá. Então, tem mão minha, tem mão da Gal Luz, tem mão da Lígia Baú e da Luísa Vieira.
Então, Lígia Baú e a Luísa Vieira, elas foram mais responsáveis pela parte de escrita. Tá. Eu e Gal Luz, a gente foi mais responsável pela parte de ilustração. Mas tudo passava pelo crivo das quatro, assim. Então, tudo que era escrito, todas nós relíamos, falava, tá de acordo com o que a gente quer falar, acho que esse ponto aqui é mais importante, acho que esse outro ponto aqui pode sair. As ilustrações, a mesma coisa. Acho que deveria ter mais representatividade desse público, acho que deveria ter menos disso, muda isso, traz isso. Então, prós e contras, né, de trabalhar com um monte de gente fantástica. Precisa, E precisa adequando, e só adequar, entender, conversar, muita conversa, abrir mão de ideias muito individuais de cada uma. Qual Né? Então, material que vocês usaram para fazer as ilustrações? Então, a Gal, ela trabalhou mais com ilustração digital. Tá. Eu sou mais uma pessoa que gosto de tocar, né? Eu falo com os meus alunos, sempre que eles me apresentam alguma coisa, eu pergunto, eu posso ver com as mãos? Eu gosto da materialidade da coisa. É. E ao longo da produção desse livro, eu também estava entendendo e indo atrás da minha relação com a minha menstruação, que era muito dolorida, tinha que ter um protocolo para aguentar a dor, que era muito forte, ela muitas vezes não me deixava trabalhar ou pensar direito. Então, como falar sobre uma menstruação natural para garotas que estão aí entrando nesse mundo, sendo que a minha relação estava tão perturbada, né? E então uma das formas que eu encontrei, eu tive a ideia, né, no meio dessa investigação toda e dessa produção toda, eu tive a ideia de ressignificar a minha relação com o meu sangue através da arte. Então, eu comecei a coletar, eu já usava coletor, absorvente reutilizável, né, evitando já ainda com essa ideia de vamos tentar diminuir a quantidade de lixo que a gente produz. Sim. E aí, com a possibilidade do coletor, eu comecei a guardar potinhos de sangue. Então, a minha geladeira é geladeira de bruxa mesmo. Tem vários potinhos datados Aham. com o sangue. E eu comecei a utilizar o próprio sangue para pintar. Então, aqui vocês estão vendo, quem estiver no YouTube vai conseguir ver, né, a ilustração da capa. Então, toda essa parte vermelha do escorrido Aham. é sangue. Esses úteros aqui todos com sangue, Aham. aqui com sangue. A parte aqui das manchinhas também, tudo sangue. E o desafio maior era, Regina, você não sabe, porque pintar com sangue é uma delícia, é super legal, né? Depois que eu saí da minha fase de, quero controlar todos os materiais secos, só material seco, lá, 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 eu mergulhei na parte das tintas e queria que escorresse. Eu quero fora do controle, eu quero ver o que me proporciona todas essas manchas. Trabalhando com sangue, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer assim, eu pintava, esperava secar, e aí eu tinha que, na hora que secava, correr para digitalizar, porque o sangue, quando ele fica exposto no ar, ele vai escurecendo e ele vai começando a ficar com essa Dando. tonalidade mais marrom que vocês estão vendo, Sim. né? E a ideia era que ele fosse um vermelhão mesmo. Então, era todo esse trabalho assim de tipo, não dava para, eu pinto hoje, daí eu só vou digitalizar semana que vem. Não, tinha que ser uma coisa tipo papum, né? Muito, muito rápida, muito de ficar ali testando para ver quando que secou o sangue para a gente conseguir esse resultado que era o que a gente gostaria que tivesse ao longo do livro, né? Assim como a maior parte das ilustrações do livro, além de ter a parte bem biológica das partes da vulva, como é que funciona na adolescência, a questão de pelo, dos ciclos, Aham. tem uma das coisas que a gente se preocupou muito era trazer representatividade e diversidade. Então, a maioria das ilustrações representa garotas negras, representa garotas que têm vitiligo, com outros tipos de pele, a gente fala sobre gênero, rapidamente, questão de higiene, os diferentes tipos de protetores menstruais. Então, assim, é um livro que levou 2 anos para nascer,
2 anos. A gente começou com a ideia em 2021, aí 2022 foi produção, produção, produção. Então, enquanto as meninas escreviam, eu e Gal fazendo as ilustrações, cruzava para ver se estava de acordo, continuava. Tem mais de 100 ilustrações. O livro é um livro interativo, com a proposta da garotada que tiver com ele poder escrever e anotar e observar como que está a menstruação, questão de cólicas, questão de cor. Tem também falando sobre mitos e verdades, E diz uma quebrando os coisa, tabus. ele Uhum. está sendo vendido em qualquer livraria? Como é que é? Ele está sendo vendido com a gente. Ah, Ele estava na Amazon, mas agora a gente está vendendo por conta. Então, entrando no Instagram, a gente tem a página do livro, um novo ciclo. Você pode entrar e solicitar que a gente envia para todos os lugares do Brasil. ah, E é assim que você consegue o seu livro. muito bom, muito bom. Agora vamos lá, tem um outro trabalho também, Ana Rata, que é Ah, maravilhoso, é muito lindo, é muito sim, que diz respeito a um chakra, né? isso. Conta pra gente um pouquinho. É bem esse chakra aqui, ó. É o quarto chakra, Aham, é o chakra cardíaco. E essa arte, ela surgiu assim muito rápido, né? Não deu nem tempo de fazer ritual nem nada. Ela levou um dia e pouquinho para nascer. Veio com a provocação de um concurso da Copic Awards. Copic é uma marca de canetas, de marcadores de alta qualidade, base álcool maravilhosa. Se eles quiserem que eu seja garota propaganda, pode chamar. E a proposta era: você tem que fazer um trabalho de arte utilizando pelo menos duas cores aham, dessa, desse material. E as cores que eu tinha era o verde e rosa, que por acaso são as cores do chakra cardíaco. ah, Então, quando eu fui atrás, né, eu já estava meio entrando nessa questão dos chakras, do equilíbrio espiritual, essa coisa de mente quieta, coração tranquilo, espinha ereta. Eu mergulhei nessa questão dos chakras, que é um assunto que me interessa demais. E aí me surpreendi, eu descobri que era o chakra cardíaco, né, que fala muito sobre essa questão da saúde pessoal e do planeta, essa coisa do amor próprio, da gentileza. E foi bem no meio da pandemia que aconteceu isso, né? Então eu achava que estava ali tudo muito sincronizado, tinha tudo muito a ver, né? O tema com o momento que a gente estava vivendo, essa falta de ar, essa impossibilidade de você mostrar carinho, mostrar afeto pelo outro, é muito difícil. Então a Narrata surge nessa potência de muitas coincidências, entre aspas, aí que estavam aparecendo, que eu, como artista, fui capturando ali. E foi de um dia para o outro também, porque tinha o prazo, né? Então, normalmente, quando a gente trabalha com prazos, a arte não pode ser tanto aquela coisa do slow art, de você, ai, para, afasta, fica um tempo longe, né? Que é muito gostoso fazer isso. Você claro, dá claro. um tempo. Que nem esse meu quadro aqui atrás, ele é um quadro que ele começou em 2020, ele ainda não está pronto, então eu tô chamando ele de Forever Painting. É um quadro que eu vou ficar pintando para sempre. Então, ter prazos é importante também para o artista, porque senão fica nessa Então, divagação, divagação, penteia daqui, penteia de lá. Mas nesse caso era uma coisa assim, tipo, precisa terminar logo porque precisa enviar para o concurso. E foi uma potência muito grande, sabe? Quando terminou o trabalho, eu olhei aquilo e falei, "Ah, saiu de mim." Eu tenho muito tá, essa ele sensação. foi para o concurso e ele foi. Ele passou da primeira fase, a primeira etapa. Tá, Mas aí ele não passou para a segunda etapa. A segunda etapa iam, acho que 3 trabalhos serem avaliados no Japão. olha E que. aí, à vontade, já pensou? Uma desculpa para poder ir para o Japão, assim, de Pois repente, é, ganhar pois é. prêmio. Ui, que chique! Mas Mas vamos lá. não foi. Tem mais um trabalho aqui, um projeto Floresta Psicotropical. O que você Sim. tem para contar para a gente sobre ela? Esse projeto, ele foi um desafio lançado por uma cliente, né? Na época, ela entrou em contato comigo
ela conheceu meu trabalho através do Instagram. É, eu dou aula para os filhos dela. E aí ela falou assim, Nana, eu queria muito que você fizesse um mural aqui de entrada. Minha casa ela tá muito sem cor. E eu tô vendo que você sabe muito bem mexer com as cores. Eu falei, ah, eu sei mesmo. Isso é uma coisa, Regina, que eu percebo que a minha facilidade é a minha paixão, é transitar pelas cores. Então, fazer degradê, combinação de cor, mais cor, menos cor, paleta quente, paleta fria, assim, amo de paixão. E aí ela falou assim: eu gosto muito do seu traço, gosto muito do jeito que você trabalha com as cores. Eu gostaria que você fizesse como se fosse uma floresta aqui para receber as pessoas. Então é a parede de frente de quem está chegando na casa dela. Eu falei, daí ela falou assim: eu quero uma floresta. E eu falei, ai meu Deus, eu não trabalho muito com plantas, né? A minha pegada maior é corpo humano, são animais. Agora, ai, plantas, vamos lá, então tá bom. Me passa a referência, a gente vai estudar e vai dar bom. E a gente ficou meses discutindo nesse vai e volta, eu apresentando formas de representar as plantas, ela me mostrando o que ela não estava gostando muito, então vai e volta, vai e volta. E muito curioso, porque de uns tempos para cá, eu entendi que a minha pegada era trabalhar com camadas, né? O tema camadas é um tema imenso. E eu falei assim, quer saber? Então, acho que eu gosto do tema de camadas e vou começar a explorar um pouco mais isso. E ela estava exatamente pedindo isso. Ela queria essa ideia de uma coisa passando na frente da outra, ou alguma coisa que tiver atrás, que dá para ver só um pedacinho. E isso para mim foi um desafio enorme, porque normalmente o meu trabalho ele é mais chapado, ele fica mais no 2D. E aí eu falei, tá vendo? O universo ouviu eu falando que eu queria trabalhar com camadas e me deu esse belo desafio Muito bom. para mergulhar, para ir de cabeça. E assim, também, eu vejo muito a minha arte como minhas crias, né? Então, Sabe? eu tô sempre olhando para elas e vendo, tipo, cara, saiu de mim, veio de mim isso e não é mais meu. É muito legal Eu isso. para o mundo, né? Me diz uma coisa, tem mais um trabalho seu que é um livro de inglês. Você fez toda a ilustração dele. Olha que coisa linda. Vocês não estão vendo, gente. Então entra no YouTube para ver, vocês que estão no podcast. Que coisa, olha que coisa mais linda, gente. É Olha que coisa maravilhoso, linda. né? Eu sou suspeita, mas é lindo mesmo. Me diz uma coisa, esse livro é de quem que é esse livro? Esse livro é para uma escola? Sim, esse livro é da escola Era Uma Vez em Inglês, da qual eu já trabalhei lá também, dando Tá. aula. E aí a teacher Paula, que escreve os livros, ela me chamou e falou assim, Nana, eu vou escrever um livro novo. Eles têm, se eu não me engano, são 7 ou 8 livros que eles trabalham com todas as turmas, né? Tipo, cada semestre eles trabalham um conto, então são contos originários que a teacher Paula escreve e, e cada semestre eles vão trabalhando com um. E aí ela falou assim, Nana, eu quero escrever um livro com uma história indiana e queria muito que você ilustrasse. Você topa entrar nessa comigo? E eu tenho uma paixão imensa por ilustração. Falei, vamos embora, né? E tenho esse interesse, eu gosto muito da cultura indiana, tanto a coisa dos chakras, Sim. né? E vamos. Então ela me mandou o texto e me passou algumas diretrizes assim de como do que ela estava querendo, tudo mais. E aí eu fui tendo, e conforme eu fui lendo, eu fui tendo essa visão de ter todas as ilustrações como se elas fossem mandalas, Ah, né? Então elas são sempre em círculo, todas, todas, todas. Deixa eu pegar uma outra aqui. Elas são sempre em círculo e elas sempre vazam um pouquinho. sim. Tem sempre algum elemento que sai desse círculo. Porque eu vejo que o meu caminhar ele é muito isso, né? De dentro para fora, de fora para dentro, o que a gente incorpora do que está fora, o que o fora, o que a gente faz com o que está fora. Então, isso apareceu bastante nesse livro e ela gostou muito dessa minha ideia de ter.
tudo com formato de mandala e trabalhar bem essa questão da intuição, daquilo que vem de dentro, de como que funciona, os elementos da história que ela traz. E como eu já tinha contato com a escola, eu sabia coisas que funcionariam, que tinham a ver com a linguagem que eles gostam de trabalhar. Então, foi assim, um projeto muito desafiador, porque foram muitas ilustrações também, com prazo. E, e foi assim, desafiador no ponto de aprender a abrir mão do perfeccionismo de muito, porque era isso, como eu trabalhava muito próximo, então eu ficava tentando consertar cada coisinha. E aí, ter esse entendimento da importância de dar esse respiro entre arte e artista e conseguir deixar aí e aceitar as coisas como elas aparecem e entender aquilo que precisa dar mais foco, aquilo que do jeito que tá bacana, tá tudo certo, ficar assim, faz sentido. Então foi um projeto com muitos aprendizados, foi de muito crescimento. Muito bom, Nana. Mas vamos lá, Nana. Quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conversar com você, quiser te contratar, quais são as formas de contato? Olha, principalmente o Instagram, que é uma ferramenta que eu uso diariamente, então mensagens no privado eu vejo, pode mandar, é o @nanamelo, melo com dois L's, ponto arts, sem o ezinho no final, ou então pelo e-mail, que é nanamelo, com dois L's, 85, @yahoo.com.br. Muito bom. Nana, muito obrigada, viu? Tenho certeza que a gente ficaria aqui horas conversando. Mas o Ai, se deixasse ia mesmo. Mas o programa já está no seu final e eu preciso passar uns recados correndo para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast no Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Nana!